E vamos lá, galera, vamos continuar a nossa playlist aqui do Design Patterns. Esse daqui é um padrão que eu gosto. É um padrão realmente legal. Eu acho que ele entra sim nas nossas produções. O jeito em que ele entra é bem característico, você vai ver. Só que tem que ter um cuidado, senão ele vai fazer código ruim, ele vai fazer código lixo. Mas a gente está falando aqui do nosso padrão Template Methods. O nome é chato de falar, né? Um pouco chato. Mas ele é útil, tá? Ele é um cara bem legalzinho. Deixa eu mostrar aqui, olha, agora vamos lá no Refactoring Guru, que eu acho que para esse cara aqui faz sentido a gente dar uma olhada nele. Olha só, tô aqui no Refactoring Guru, né? E tá aqui, olha, o Template Method. Ele também é conhecido como método padrão. Esse é um nome até um pouco mais amigável, mas aí fica difícil, né? O padrão do método padrão. Mas enfim, olha só, vamos ver aqui o propósito dele. Ele é um padrão de projeto comportamental que define o esqueleto de um algoritmo. Decora isso, esqueleto de algoritmo. Se você quiser chamar isso aqui de padrão do esqueleto, tá tudo certo também. Ele define o padrão, define o esqueleto de um algoritmo na superclasse, mas deixa as subclasses sobrescreverem etapas específicas do algoritmo sem modificar a sua estrutura. Rafa, não entendi nada dessa última parte aqui que está tudo em azul. Vamos falar disso daqui de uma maneira bem simples. Olha só, vem aqui comigo no meu esqueminha, que eu fiz aqui, né, uma representação que vai ficar bem simples. Olha isso daqui, ó. Aqui, ó. Olha isso daqui que eu acabei fazendo. O template method dele é exatamente isso. Vamos supor que a gente vai ter uma lógica para processamento de dados. Por exemplo, vamos supor que a gente está buscando dados ali no nosso banco, a gente faz ali um processamento e quer retornar, por exemplo, em TXT, ou então em PDF, ou então em HTML, XLSX, tanto faz. O que vai acontecer? Quando a gente faz essa nossa lógica, né, para transformar os dados e entregar para um certo usuário, ele vai ter algumas lógicas, alguns passos que vão ser feitos. E nessa lógica de processamento de dados, é muito comum a gente, por exemplo, ter algumas funçõezinhas, né, que vão definir essa nossa lógica. Só que vai acontecer o seguinte: para todos os elementos, por exemplo, para você criar um PDF, para você criar um TXT, para você criar um seja lá o que for, esses passos aqui, 1, 2 e 3, essas nossas lógicas aqui, elas sempre vão ser as mesmas, elas não mudam. Mas só, por exemplo, esse nosso passo 4 aqui, essa nossa lógica 4, é a que diferencia. Por exemplo, a gente sabe que criar um PDF é diferente de criar um TXT, que é diferente de criar, por exemplo, um JSON. Então, a gente vai deixar essa lógica em aberto, a gente vai fazer uma ideia de uma lógica em aberto, e um elemento externo, ele vai acrescentar, ele vai criar essa nossa lógica 4. Rafa, ainda não entendi como que isso daqui vai ser feito. Vamos comigo para código que a gente vai entender melhor como é que é isso daqui. Mas a ideia é essa, a gente cria lógicas que vão ser meio que pivô para todo mundo. Uma dessas lógicas ela vai estar mais aberta ali e a gente vai implementar ela por um elemento externo. Vamos lá, isso vai ficar claro com código. Eu vou vir aqui, olha, no meu VS Code, já tem uma pastinha ali, olha, de template method. E eu vou colocar aqui um arquivo chamado run.py. Você vai ver que o exemplo para o template method é bem direto. E é bom que seja direto porque fica fácil o entendimento. O que vai acontecer? A gente vai agora trabalhar com esse carinha. E eu vou fazer exatamente essa ideia de criar uma classe com processamentos e a gente vai deixar ali uma parte em aberta. Vamos aos poucos. Eu vou primeiro, né, ter uma classe que vai se chamar relatório. Não, gerador, vamos chamar assim, gerador de relatórios. Vou deixar relatório no singular, acho que é melhor. E eu vou ter um método aqui que vai se chamar gerar, certo? Vou colocar um self aqui para falar que eu estou dentro dessa minha classe. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou ter, né, um agregado
de lógicas. É como se eu tivesse exatamente isso aqui, olha. Um agregado de lógicas. Beleza. Nesse gerar aqui, eu vou deixar ele mais em standby, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro método que vai se chamar, né, buscar dados. E aí eu vou ter aqui um self, beleza? E aí vamos supor que eu estou buscando dados no meu banco. E aí o retorno disso daqui é, por exemplo, um nome, que eu vou chamar, por exemplo, sei lá, Edinaldo. Se tem um Edinaldo aí, salve pro Edinaldo. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, valor. Não vou colocar isso daqui não, vamos colocar tipo, ele é, por exemplo, um professor. Vamos colocar desse jeito aqui, né? Então eu estou buscando dados, vai me retornar aqui Edinaldo professor. E aí aqui nesse meu gerar, eu falei que ele é um agregado, né? Eu vou colocar aqui self buscar dados, certo? E eu vou colocar aqui, olha, dados, né? Busquei e vai me retornar esses dados aqui. Finge que nessa etapa aqui, olha, eu fui lá no meu banco, fiz uma busca e tudo mais. Beleza. Depois disso, eu vou ter aqui, olha, um processar dados. Vamos processar esses dados aqui, né? Então, esses aqui são os dados brutos que eu colhi. Agora eu vou processar eles e eu vou colocar aqui no meu agregado, né, no meu gerar. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou, aqui na minha ideia de processar dados, eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, eu vou entrar com dados aqui, né? Dados, que vai ser um dicionário. E aí, eu vou colocar aqui, olha, por exemplo, dados. Vamos colocar alguma coisa a mais ali, como se a gente estivesse processando mesmo, né? Eu vou colocar aqui, olha, avaliações. E aí eu vou colocar aqui simplesmente os alunos avaliam o professor com nota 10. Vamos colocar desse jeito aqui. Bem padrão. É como se eu estivesse realmente processando. Vou colocar aqui, olha, processamento, né? E aí eu vou chegar aqui em cima e vou, né, fazer o meu processamento de dados. Vou colocar um self aqui. Processar dados. Colocar os dados aqui, né? Então nota que eu estou agregando, eu estou juntando ali as minhas lógicas, certo? Exatamente como estava aqui, olha, nessa nossa imagem. Eu tenho lógica 1 e lógica 2 feitas. Agora, voltando aqui para essa nossa classe, eu posso levantar esse dado e entregar ele, por exemplo, como se fosse realmente a partir de um TXT, de um PDF, de um outro elemento JSON. A gente pode exportar esses dados aqui, né, bem simples, de qualquer jeito. Então, eu quero deixar essa parte de exportar como se fosse alguma coisa meio que aberta, geral. Qualquer um pode pegar essa lógica e exporta ali do jeito que a gente quiser. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar uma biblioteca que se chama ABC. E aqui eu vou importar ABC e Abstract Method. Na verdade, é Abstract Method. Né? O Class Method está depreciado. Mas, por que eu estou usando esses caras aqui? Eu estou utilizando esses elementos abstratos porque eu quero definir a minha classe como abstrata. Como assim? Se eu coloco uma classe abstrata aqui, olha, como implementação, isso significa que eu não posso ter, por exemplo, uma criação de um objeto. Isso daqui vai dar pau no nosso código. Ou seja, essa classe aqui, olha, ela só pode ser herdada, ela não pode ter um objeto na sua composição aqui, olha, na sua formação, aliás. Então, para isso, eu vou deixar com que esse gerador de relatório ele seja, né, totalmente abstrato. A gente só pode mandar como herança. Não só isso, eu vou definir aqui, olha,
um método abstrato, que é esse cara aqui, olha. E aí eu vou falar o seguinte, olha, se ele é um método abstrato, significa que se essa classe está sendo passada como herança, a classe que vai recebê-la como herança tem obrigatoriamente que implementar esse método abstrato. E qual que é o método abstrato que eu vou colocar aqui? Vai ser exatamente o método de exportar. E aí eu vou colocar aqui, ó, self, vírgula, dados, que vai ser o dicionário, né? Esse dados aqui do Edinaldo que a gente está trabalhando. E aí, deixa eu abaixar aqui para ficar um pouco mais visível. E aí, quem for herdar essa classe tem obrigatoriamente que criar esse meu exportar aqui, olha. Eu posso colocar um PES aqui. Se eu quiser até poupar a linha, né, para falar que esse cara aqui não tem muita necessidade por agora, eu posso colocar esse PES aqui na frente, olha. Ah, Rafa, muito bonito, mas eu ainda não entendi. Como é que você vai utilizar esse cara aqui para gerar os seus relatórios? Vamos lá, como que eu vou fazer isso? Eu vou descer um pouquinho aqui. E agora eu vou criar, olha só, class, relatório, PDF. Vamos colocar assim. E aí eu vou fazer com que essa classe ela receba de herança, né, essa minha classe aqui de gerador de relatório. Desse jeito. Olha que interessante. E aí isso significa que ela já está com esse elemento aqui, olha, de gerar. Ela já está com esse buscar dados. Ela está com esse processar dados aqui também. O que falta, na verdade, é exatamente esse exportar aqui, olha, para a gente definir. E deixa eu fazer uma coisa também que eu acabei esquecendo de colocar. É o seguinte, eu vou aqui, olha, depois desse dados avaliados, return dados. Vou colocar aqui, olha, dados formatados, certo? E eu vou jogar, olha só, no exportar esses dados formatados. Aí você deve estar pensando por aí, ah, Rafa, mas você está jogando esse exportar aqui, olha, os dados, né, para um método que não tem nada. Exatamente, a gente vai implementar ele aqui, ó. Então, como é que fica essa nossa implementação? Eu vou literalmente copiar esse cara aqui, porque a gente vai implementar aqui, olha. E feito isso, agora sim eu consigo fazer todo a interação que eu não fiz no passado. Eu vou colocar aqui, olha, print, vou colocar um F aqui, gerando, deixa eu só subir aqui um pouquinho mais para ficar melhor para a gente. Dados com, aí eu coloco aqui os dados. Na verdade é gerando PDF com os seguintes dados. E aí eu posso vir aqui também, olha só, e fazer uma outra classe, por exemplo, de relatório txt, que vai utilizar, né, essa nossa classe aqui, olha, de template method, e aí eu faço a mesma coisa, eu implemento o método que ficou para trás, que é esse exportar aqui, olha. Vou fazer um print também, né, vou colocar um F aqui, olha, gerando txt com os dados, e aí eu vou colocar aqui, olha, dados. Vamos colocar aqui também, olha, com os dados. E agora nota que eu tenho, na verdade, que todos esses elementos aqui, olha, gerador de relatórios, ele está nessas classes. Só que ele está, né, com essa exportar aqui de modo diferente. Então como é que eu gero os meus relatórios agora? Eu posso vir aqui, olha, e fazer um relatório PDF é igual ao meu relatório PDF, certo? E aí, por questão de eu ter feito isso daqui e por questão dele receber, né, essa minha classe aqui, olha, de relatório PDF, receber o meu gerador de relatórios, o que eu faço? Ponto gerar. Olha que interessante. Essa classe ela não implementou aqui o gerar, mas ela recebe na herança. E aí você consegue definir somente o elemento que falta.
Feito isso, eu vou pegar aqui meu terminal, vou entrar, né, na pasta 7 de template method, e aqui, olha, Python 3, run.py, deixa eu levantar um pouquinho aqui para a gente ver, né, run.py, aqui, olha, gerando PDF com os dados, e aqui tem Edinaldo, professor, avaliação, os alunos, né, avaliaram o professor com nota 10. Beleza. Então, eu estou gerando o meu PDF, aqui, olha, com os dados, sendo que foi exatamente esse processo. Eu só defini qual foi o final, qual foi o elemento ali que eu precisava de criar. O que eu estou fazendo, na verdade, é que eu estou rodando exatamente essa classe aqui, ó. Eu estou rodando essa classe. Só que eu estou alterando exatamente esse cara aqui no final. Nota como que não é exatamente essa imagem aqui que a gente está fazendo. Eu estou definindo uma lógica, né? E a partir disso eu só defino o último passo da minha lógica a partir de um elemento externo. Esse elemento aqui, essa lógica aqui, olha, ela poderia estar, por exemplo, no começo, ela poderia estar no meio, ela pode, né, igual a gente está vendo aqui, no final. Então é isso que a gente está fazendo. Se eu pegar aqui, olha, e continuar, eu posso criar um relatório de TXT, né, do mesmo jeito. Relatório TXT é igual a, aqui no meu relatório TXT, né, na minha classe, e aí o meu relatório TXT ponto gerar, e agora eu também consigo gerar, né, voltado agora para o TXT. E aqui esses dois caras, eles funcionam de maneiras parecidas, só que com o último método implementado de forma diferente. Olha que interessante isso daqui. Então, isso aqui fica totalmente aberto. Se eu quiser criar outro tipo de relatório, eu consigo facilmente, né? Eu mantenho, eu guardo essa quantidade de código aqui que eu ainda tenho. E a partir disso, eu vou criando, né, outros carinhas, só definindo aqui o meu método final. Vou puxar aqui, deixa eu vir aqui com o terminal, né? Deixa eu limpar isso daqui tudo. E aqui, olha, eu gerei agora um PDF com os dados, né? E aqui eu gerei um TXT com os dados. Esse é o nosso template method. E aí, é por isso que eu volto aqui, olha, lá no Refactoring Guru e falo, né, que ele define o esqueleto de um algoritmo. Para mim, esse padrão aqui ficaria muito melhor se ele se chamasse padrão do esqueleto. Literalmente, padrão do esqueleto, né? Mas é isso daqui. E aí, o que você achou dessa ideia aqui do template method? É um padrão que eu gosto. Eu acho ele legal. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Caso contrário, o nosso código ele pode ficar um pouco lixoso, ele pode ficar ruim. Porque no template method, ele traz para a gente uma facilidade de construção. Só que o grande problema, quando a gente vai olhar aqui o nosso código, é que é o seguinte. Bom, a gente meio que fixou esses nossos métodos aqui, né? A gente deixou eles totalmente fixados. Isso significa que todos os relatórios vão estar, né, fixados com esses métodos aqui. Se eu mudar uma partezinha aqui no meu processamento, por exemplo, eu vou mudar todas as criações, todos os relatórios. Essa é a parte chata, essa é a parte que fica realmente lixosa, né? Que pode poluir o nosso código e pode trazer dificuldade. Mas, no geral, é um padrão ali que eu acho ele bacaninha. É um padrão que eu acho que vale a pena utilizar com um certo cuidado, pelo amor de Deus. Mas, tá aí. Padrão template method, eu gosto dele, vale a pena entender ele. Me diz aí o que você achou desse padrão e a gente se vê nas nossas próximas aulas dos Design Patterns.